Se eventualmente o suporte tiver problemas eletrónicos, esta é a área onde ele é trabalhado, onde temos alguns dos elementos que utilizamos, como por exemplo o multímetro, que serve-nos para analisar, por exemplo, amperagens, as voltagens, verificar resistências, condensadores, que pode ser um dos problemas com esse dispositivo, ou então temos a área onde temos uma máquina de ar quente por infravermelhos, onde poderemos retirar ou colocar alguns chips se necessário, com uma lupa para amplificar aquilo que vemos. A grande maioria dos casos que nós recebemos exigem que se faça uma imagem bit a bit dos discos rígidos que recebemos dos clientes, para que, quando se passar à fase seguinte de extração dos dados, possamos estar a trabalhar sobre uma imagem e não sobre o suporte original. Esta máquina é uma câmara de fluxo laminar, neste caso classe 10, de pureza de ar, onde não permite que circulem no interior dela partículas maiores que 0,05 microns. O que é que isto significa? É para replicar as condições de funcionamento que existem dentro dos discos rígidos. O que neste caso é essencial para se poder abrir os discos rígidos e proceder à troca de algum componente danificado. É essencial porquê? Porque se abrirmos um disco rígido no ambiente normal, ou seja, fora destas câmaras, corremos o risco de que as partículas que andam no ar se alojem na superfície dos pratos do disco e causem danos graves. Nem todos os problemas são de ordem eletrónica ou física, como nós vimos há pouco. Muitos deles têm a ver com problemas lógicos. Ou até mesmo, depois de corrigir problemas eletrónicos ou físicos, existe sempre uma parte lógica, em que o que significa a diferença entre os problemas lógicos e físicos é que os problemas lógicos pressupõem que o meio, o disco rígido, a pendrive ou qualquer outro dispositivo esteja funcional, e então é só tratar da parte de estrutura da informação em si. Enquanto nos problemas físicos existe realmente algum dano a nível eletrónico ou mecânico no suporte de informação. Nestes casos dos problemas lógicos, aquilo que nós fazemos depois de efetuar a tal imagem bit a bit do disco rígido, ele é colocado numa máquina de laboratório, em que então, utilizando software específico, nós então vamos tentar reconstruir a informação do cliente para depois disso poder extraí-la e então ter toda a estrutura original que o cliente tinha no seu disco antes de ocorrer um problema. Quando abrimos o disco rígido na câmara de fluxo laminar, detectámos um cheiro fora do comum. Quando questionámos o cliente sobre o assunto, verificámos que o cliente tinha usado detergente com cheiro a limão para limpar os pratos do disco rígido, pensando ele com certeza que assim conseguia resolver o problema de alguns danos nos pratos. É óbvio que ao limpar os pratos dessa forma, limpou também com certeza todos os dados que lá tinha. Cliente que, ao ter um problema com o seu disco rígido, ao ligar o disco rígido, o disco fazia algum barulho, barulho mecânico, no entender dele, e então, como tinha um mecânico amigo que talvez tivesse as chaves necessárias para proceder à abertura do disco e ver que tipo de barulho era aquele mecânico, então levou o disco rígido ao mecânico de automóveis, que o abriu posteriormente e então tentou, com algumas ferramentas que tinha, corrigir o problema. Em que, ao receber um disco rígido e ao abri-lo na câmara de fluxo laminar, reparámos que o disco supostamente deveria ter 4 cabeças e naquele caso só tinha 2. E então estranhámos completamente aquilo, porque originalmente nunca poderia ter sido assim, e então, ao questionar o cliente, chegámos à conclusão que o cliente, com um X-Ato, tinha cortado 2 das cabeças do disco, porque pensava que aquelas 2 estavam estragadas, mas cortando aquelas, as outras 2 iam funcionar na mesma. Uma cliente que entrou com um disco rígido na mão, nós reparámos que o disco rígido tinha sido aberto no diagnóstico inicial que fizemos, e ao questionar a cliente sobre aquilo que tinha acontecido e o porquê dela ter aberto o disco rígido, chegámos à conclusão que o suposto técnico de informática da cliente tinha-lhe dito para ela tirar os pratos do disco rígido e colocar no CD-ROM, que talvez dessa forma conseguisse ler.